Tudo bem. Cara, então, tô feliz pra caramba por começar um curso que já estava no meu coração em passá-lo já há muito tempo. E a gente então respirou fundo, eu falei, agora eu vou, né? E hoje começa, finalmente, o nosso curso aí de Medicina Legal. Eu quero primeiro chamar a atenção para vocês de que é de muita responsabilidade, porque eu vou estar passando informações que os meus colegas advogados, que pretendem ser delegados de polícia, que meus colegas médicos, que pretendam fazer concurso para médico perito legista do IML, vão anotar e vão guardar e vão assimilar e vão responder nas provas aquilo que certamente eu estiver dizendo. Isso é de uma responsabilidade brutal. Aliás, eu gosto de estudar responsabilidade civil, gosto disso, e é interessante, eu quero até estudar um pouquinho mais sobre esse tema, responsabilidade civil do professor, daquele que ele ensina, não é? Porque se ele ensina alguma coisa errada, aí tu vai lá e responde errado. E aí, como é que fica isso, né? Um papo para um dia a gente conversar. Pois bem, meus queridos, então hoje, como estou dizendo, começamos aí um curso longo, bem longo, deve bater aí uns, sei lá, uns 4 a 6 meses aí de curso, tá? Porque vamos abordar tudo, atualizado, com autoridade. Então deixa eu me apresentar aí a muitos que talvez não me conheçam ainda bem. Eu sou médico, minha especialidade atualmente é geriatria, trato de pessoas idosas, gosto de tratar daquelas pessoas que estão acamadas, que não podem mais sair dos seus leitos. Então hoje eu sou um médico geriatra, especialista nesses acamados, nesses imobilizados. Também, até algum tempo, eu era perito legista, concursado, fui perito legista aqui do Instituto Médico Legal, do Rio de Janeiro, e lá tivemos uma razoável, né, experiência, todo tipo de circunstâncias, né, que exigem a presença e a atuação do perito. Mas também sou advogado, gosto dessa área de responsabilidade civil, faço mestrado em direito empresarial, é uma área que gosto bastante, do direito empresarial. E estou terminando curso de pós-graduação em processo civil, com o professor Alexandre Câmara. Portanto, quem está se propondo a dar esse curso para vocês é alguém que tem experiência enorme, de 39 anos de medicina, de bom tempo de perito legista, e advogado, pós-graduando e mestrando em direito empresarial. Portanto, me sinto absolutamente firme, tranquilo, para passar para vocês todas essas informações de medicina legal. Para que serve esse curso, então? Para você, colega advogado, que quer ser delegado de polícia civil. Tem matéria, medicina legal é hoje uma matéria que derruba geral, porque é muito difícil exigir do advogado conhecimentos médicos. Serve também para os meus colegas médicos que pretendam fazer o concurso para médico perito legista. Cada estado tem o seu Instituto Médico Legal, né? Então, existe de vez em quando, sempre tem concurso aí. Dizem que vai ter aí também para esse ano que vem, não sei, não posso garantir, para perito legista. Mas de qualquer maneira vale a pena você estudar, já está preparado com esse curso. Agora, eu não sei, cara, se você pode gravar essas aulas, colocar tudo no pendrive. Eu não sei, que eu sou uma múmia em termos de internet, né? Não sei nada disso, né? Eles que eu espero que todas essas aulas você possa gravar
e colocar no pendrive. Fica guardadinho para você. Depois você vai lendo, vai vendo e tal. Pois bem. Então, gente, vamos dar início aí à matéria. Eu quero dizer primeiramente a você que eu não sou um Deus, né? Então, não vou fingir para vocês que eu não estou colando. Estou colando, estou cheio de coisa aqui, livros, tratados, tal, tudo do meu lado aqui para que eu possa dar o melhor para vocês, tá? Então, não vou fingir que eu não estou, não. Tá aqui, as coisas, tudo aqui comigo, meus livros, tal. Pois bem, gente, então, eu quero lembrar vocês que vocês têm que ter um caderno. Eu acho legal que você tivesse um caderno bem grosso, tá? Caderno grossão, porque talvez você vai gastar uns 3 ou 4 cadernos aí, tá? Até porque eu sugiro a vocês só escreverem, né, em um lado do caderno, tá? Só em um lado do caderno. Aqui, ó, só num lado. Esse lado você não deve escrever. Por quê? Porque desse outro lado você poderá anotar algum dado interessante a mais que não está ali, né? Colar um artigo interessante, né? Fazer uma observação, dizer o que mudou e etc. Então, se você preencher o caderno todo, você não tem lugar para você anexar esses, né? Anexar os anexos. Entendeu? Então, seria interessante você escrever o caderno dessa forma. Bem, em termos de bibliografia, a gente já vai falar já, tá? Acho que a gente poderia conceituar medicina legal inicialmente, né? Se formos conceituar medicina legal, nós vamos ter assim uma briga de vaidade, né? Todos os autores querem dar um conceito de medicina legal, todos, né? E aqui, por exemplo, no livro que eu vou indicar a vocês daqui a pouquinho, vamos ver aqui nessa página 1, eu fiquei horrorizado, né? Como tem gente que classifica dizendo o que é a tal da medicina legal, conceituando a medicina legal, né? Então, Ambroise Paré diz assim: a arte de fazer relatórios em juízo. Desculpa, tem nada a ver. Em todo caso, é Ambroise Paré que escreveu, né? A arte de fazer relatórios em juízo. Isso é um conceito que, francamente, eu não consigo concordar com esse conceito. Em todo caso, Ambroise Paré disse que é a arte de fazer relatórios em juízo. Tem o Adelon escreveu assim, olha só, eu vou ler para vocês alguns, olha só como é um desfile de vaidade. Olha o que ele escreveu aqui. É a medicina considerada em suas relações com a existência das leis e a administração da justiça. Sei lá, vocês gostaram? Eu acho que não disse nada. Olha o que Marx escreveu. A aplicação dos conhecimentos médicos nos casos de procedimento civil ou criminal que possam ilustrar. Também não entendi. Selecionei outra aqui, a aplicação do conhecimento médico cirúrgico à legislação, né? Esse foi de Rodrigo. Outra definição, são várias, né? Estou pensando algumas. O que Samuel Gajardo descrever é o conjunto de princípios científicos necessários para esclarecer os problemas biológicos humanos em relação com o direito. Samuel Gajardo. Eu continuo sem gostar de nenhuma dessa definição, porque eu acho que não diz nada. Mas Lacassagne é um grande doutrinador. Ele diz assim, ó, a arte de pôr os conceitos médicos ao serviço da administração da justiça. Esse eu acho que bateu na trave. Foi quase. Aí tem Legrand de Sales, tem Brunelli, tem Divergy, tem Ferrer-Garcia, um monte de definições. Eu separei outro aqui do Vargas Alvarado, diz assim, o ramo da medicina que
que reúne todos os conhecimentos médicos que podem ajudar a administração da justiça. Aí já chegou mais perto, né? Quer dizer, o ramo da medicina que ajuda lá a justiça. Legal, mais perto. Aí tem um monte dele, aquela Big, Tech, Mata, Brianchelde, Batiste, Condrinite, o Taylor, olha que o Taylor botou assim, a medicina legal seria a ciência que ensina a aplicação de todos os ramos da medicina aos fins da lei, tendo por limite, de um lado, os quesitos legais, e de outro, a ordem interna da medicina, né? Acho confuso, né? Bonnet, Tordet, Souza Lima também definiu, Hélio Gomes, grande doutrinador, eu gosto do Hélio Gomes, mas fez uma definição enorme, tipo assim, o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos destinados a servir ao direito, cooperando na elaboração, auxiliando na interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais no seu campo de ação da medicina aplicada. Esse pegou pesado, né? Quer dizer, uma definição complexa, né? Grande, sei lá. Também não gostei não, cara. Também não gostei não. Tem aqui a definição de medicina legal de Afrânio Peixoto. Ele diz assim, a aplicação de conhecimentos científicos dos mistérios da justiça. Mas de medicina legal, nem falou aqui. Tanner de Abreu, MacIver, entendeu? Flamínio Fávero, esse é legal, Flamínio Fávero, né? Flamínio Fávero diz assim, a aplicação, a medicina legal, ele conceitua como sendo a aplicação dos conhecimentos médico-biológicos na elaboração e execução das leis que delas carecem. Em suma, olha que ele acaba aqui com o nosso autor, que eu já vou falar para você, que é o Genival. Em suma, a medicina legal é a contribuição da medicina e da tecnologia e outras ciências afins às questões do direito e na elaboração de leis, na administração judiciária e na consolidação da doutrina. Cara, se você juntar tudo isso aí, né, você pode fazer uma definiçãozinha simples, né, que é a forma com que eu defino. Medicina legal é a contribuição da medicina à jurisdição. Porque a jurisdição nada entende de medicina. Nada entende. E ela quer dizer o direito. E aqui está um corpo estendido no chão, cara. Um corpo ali. Estendeu o corpo no chão. E aí? Quem matou? Como matou? Quando foi? Em que circunstâncias? Afinal, esclareçam alguma coisa. A jurisdição não sabe nada de medicina. Como é que eu vou condenar alguém se não houver alguém que diga, olha, senhor juiz, esse caso aqui me parece ser isso. Ou então esse caso é isso. Que, portanto, a perícia não pode afirmar nada que não tenha absolutamente certeza. Por isso ela é sim ou não. Talvez não existe no dicionário do perito legista. Não existe o talvez. Eles não possam afirmar. Não possam afirmar. Mas você não acha? Eu não acho nada. Eu não posso afirmar. Ou então, eu posso afirmar. Esse mais ou menos não existe em perícia. Pois bem, então, gente, em termos de conceitos, né, ficou aí registrado com vocês que são centenas de conceitos. E aí eu acredito que numa prova de medicina legal para delegado ou mesmo para o médico legista, né, não vai cair numa prova e perguntar um conceito que eles quase que se conflitam sem conflitar, mas quase que se conflitam, né? Aqui os nobres doutrinadores. Aliás, no direito tem muito disso, né?
Um fala uma coisa, o outro fala a mesma coisa, uma outra palavrinha, só para poder, sei lá, deixar para lá. Muito bem. Então é isso aí, gente, tá? Então, medicina legal é aquela ciência médica a serviço do direito. Ponto, acabou. Nada mais do que isso. Tá legal? Muito bem. Na página 2, aqui, onde eu vi essas definições, corroboram com um pensamento muito interessante do Genival, que eu gosto muito, já vou falar sobre ele com vocês, que diz o seguinte: nenhum médico, embora eminente, está apto a ser perito pelo simples fato de ser médico. O cara, eu sou médico, tudo bem, mas tu é perito? Não, tu não é perito. É, para ser perito, indispensável uma educação médico-legal, a um conhecimento da legislação que rege a matéria, uma noção clara da maneira como se deverá responder aos quesitos, a uma prática da redação dos laudos periciais. Ou seja, para ser perito legista, é fundamental, primeiro, que ele seja médico. E sempre que possível, tenha formação no direito também. Aí ele junta as forças. Ele é médico, ele é advogado, ele é perito legista, aí ele é forte. Com certeza ele pode falar com autoridade. Entendeu? Muito bem. Essa foi uma palavra bacana do Hélio Gomes. Eu gosto muito do Hélio Gomes. Quanto tempo tem essa tal da medicina legal? A medicina legal, ela já vem de muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Eu fui colher assim rapidamente alguns dados e eu fui descobrir assim, dentro da história da medicina legal, né? Júlio César, né? Nasceu, olha, vou colar, estou colando aqui. Nasceu em 13 de julho, 100 anos antes de Cristo. Olha só, 100 anos antes de Cristo. Aí se formou em advogado. Júlio César era advogado, né? Imperador de Roma, tal. O cara era fera, advogado. Se formou em 70 anos antes de Cristo, entendeu? E aí a história dele é longa. Gosto de vez em quando dar uma rebuscada nessas histórias. Não é o foco da aula de hoje. Então, só para lembrar que em 44 antes de Cristo, então estamos falando aí de, nós estamos em 2014, mais 44, nós estamos falando de 2058 anos antes. Então, há 2058 anos atrás, quando morreu, foi assassinado o Júlio César, houve um médico chamado Antístio. Nossa, que nome! Antístio. Sabe o que o Antístio descobriu? Ele foi o primeiro a determinar qual foi a ferida que efetivamente causou a morte de Júlio César. Talvez tenha sido aí a primeira grande diagnóstico médico legal. Talvez do Antístio há 2058 anos atrás. Ele descobriu que das feridas que apresentava o corpo de Júlio César, no seu assassinato brutal, né, ele descobriu qual foi a ferida que efetivamente levou à morte. E isso é muito importante, e é por isso o estudo da medicina legal. Porque um corpo pode estar com várias feridas, né, sendo que muitas delas não foram as que causaram a morte. Às vezes uma só ferida matou. Eu já fiz uma necrópsia, uma autópsia há muito tempo atrás, lembro, a pessoa tinha inúmeras facadas no corpo todo, inúmeras facadas, né? Mas a gente via que na verdade só existia uma que apontava direto ao coração
e que tinha toda a reação de sangue, ele sangrou, etc, etc. A reação vital, né? Aquela ferida ali foi que matou. As outras facadas o cara deu porque estava com raiva dele, mas ele estava morto ali. Tanto é que as outras feridas não sangravam. Entendeu? Portanto, você pode determinar, pelo aspecto da ferida, qual foi a ferida que matou. E assim, Antístio, né, foi o médico legista que diagnosticou qual foi a lesão que efetivamente matou Júlio César. Isso há 2058 anos atrás. Continuei dando uma olhadinha assim no histórico, que diz que em 1209, no ano 1209, teve-se a notícia de exames médicos legais. E esses exames médicos legais foram obrigatórios, porque foram através de um decreto, o decreto de Inocêncio III. Né? O Inocêncio decretou, olha, tem que ter exame médico legal. 1200. Então, 800 anos atrás, olha que é medicina legal, então é uma especialidade médica antiga, né? Em 1575, Ambroise Paré, esse é bom, esse cara é bom, guarda meu nome dele, Ambroise Paré, ele é considerado o pai da medicina, Ambroise Paré, pai da medicina, lança o primeiro tratado de medicina legal. Então, Ambroise Paré, em 1575, lança o primeiro livro de medicina legal. Olha como é antigo esse negócio, né? Meu Deus do céu. Mas muitos países desenvolveram. Eu estive pesquisando, cara, eu acho que inúmeros países, eu acho que mais de 15 países pesquisavam já naquela época, de 1500 e pouco, né? A medicina legal. Você vê como ela é importante na sociedade. Mas e no Brasil? Quando é que começou essa medicina legal efetivamente? Segundo os estudos aí, iniciou logo no engraçado, não tenho nada contra os baianos não, pelo amor de Deus, mas começou na Bahia. Iniciou-se com os estudos de um baiano, doutor Agostinho José de Souza Lima, e o doutor Raimundo Nina Rodrigues, na Bahia. Olha só, são muitos seus sucessores depois, lógico. Engraçado, na Bahia, diz que os baianos são devagarzinho, né? Eu acho que começou a dizer, não, o cara está vivo, demorou tanto, aí morreu, aí fez. Tô brincando, né? Então eu estou tentando dar apenas a vocês essa noção de que a medicina legal não começou agora, 100 anos atrás, né? Mais de 800 anos que já se pesquisa a medicina legal. Então, para ver como ela é importante para a sociedade como um todo. E principalmente para aqueles que querem defender a sociedade. E quem é que quer defender a sociedade? Né? Na verdade é o Estado, através da jurisdição. Mas a jurisdição quer defender o Estado, mas não sabe nada de medicina. Então, chama os técnicos. Quais são os técnicos? Médicos, legistas. Beleza? Então, para você fazer uma justiça para valer mesmo em alguns crimes, só com o perito legista. Só com ele mesmo. Ok? O nosso estudo, então, ele vai ser bastante extenso, como falei, e nós vamos abordar muitos temas. Eu diria que vamos abordar todos os temas, todos, porque não tem a menor pressa, né? E os temas que vamos abordar basicamente seria o estudo da antropologia. Esse vai ser o primeiro estudo que nós vamos estudar depois dessa aula aqui. Vai ser o estudo da antropologia, né? Que é, na verdade, o estudo da identidade e da identificação. Isso vai ser um tema legal para discutir. Vamos passar um bom tempo falando sobre identidade e identificação, né? A identidade, cara, é um conjunto de atributos, características, que dizem que esta coisa é esta coisa e não aquela coisa. Que diz que este ser é o Silas e não o Joaquim, porque eu tenho a minha identidade. Se vocês forem observar nas minhas características, que vão dizer que eu sou Silas,
Ninguém vai ser o Silas, a não ser que alguém tivesse as mesmas características que eu. Isso é impossível. Então, os meus olhos castanhos, cor de mel, meus lentes suaves, característica do Silas, os braços, os dedos, a minha altura, o meu sexo, a minha complexão física, as minhas digitais, as minhas córneas, os meus ouvidos, os meus ossos, enfim, os meus genes, DNA, né? Todos são um componente único que caracteriza, que identifica. Esta é a minha identidade. Existem alguns elementos que pode existir em outras pessoas, de repente, alguma coisa. Mas esse conjunto é o que me identifica. Então, eu posso dizer que a minha identidade, ela está em função de todas essas características. Agora, se me encontrarem jogado no meio do mato, morto ou vivo, alguém vai chegar e falar: meu Deus, quem é este homem maravilhoso? Ninguém sabe. Vamos tentar fazer o que é a sua identificação. Então, o que é identificação? Identificação são todos os movimentos necessários para a identificação de quê? Da identidade. Então, eu vou buscar a identidade daquele ser que está caído no chão. Como é que eu vou descobrir a identidade dele? Com movimentos técnicos de elaboração e de técnicas para que eu consiga descobrir que aquele ser é o Silas. É por isso que eu vou utilizar os métodos, por exemplo, das minhas impressões digitais, do meu DNA, do meu tipo sanguíneo, da minha arcada dentária, etc, 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 que vamos ter uma aula só disso. Tá bom? Então, identidade é o conjunto de caracteres que diz que este ser é este ser, e esse ser não é aquele, que a identidade dele diz que só ele é isto, só ele é ele. É a identidade própria, é inerente ao ser, inclusive de coisas também. Identificação. Identificação são as técnicas que eu vou ter para descobrir quem, afinal de contas, é o dono daquela identidade. Identificação é uma técnica, identidade são características. Mais ou menos? Tenho certeza que foi bem. Ok. Outro tema que vamos abordar bastante vai ser a traumatologia, né? Trauma. O que é trauma? Trauma é uma pancada, né? Se fala em pancada, né? E aí nós vamos discutir bastante os instrumentos, as energias, né? Instrumento cortante não existe. Instrumento contundente não existe. O que existe é um instrumento com uma ação cortante. Um instrumento com uma ação contundente, perfurante. Então, o instrumento, ele não é um instrumento perfurante. Uma caneta, por exemplo, pode ser um instrumento pérfuro contundente. Perfura e contunde. Mas essa minha caneta pode ser também, ó, ai, doeu, contundente. Então, eu posso ser uma caneta, pode ser um instrumento que tem agido pérfuro contundente, ação. Ou uma caneta, a mesma caneta, pode ter sido uma ação contundente. Então, o instrumento não é o que determina a ação, é a forma pela qual você usa o instrumento é que determina um tipo de lesão, causada por uma ação cortante, por uma ação perfurante ou por uma ação contundente. Vamos falar sobre sexologia.
Não fique animado, não é sobre sexo, mais ou menos. Nós vamos falar sobre o sexo normal, o anormal e o patológico. Vamos falar sobre as taras sexuais, que são os grandes desvios de comportamento sexual. Falar sobre virgindade, importância hoje praticamente nenhuma dentro da medicina legal. Porque fala do estupro, porque antigamente o estupro tinha que ter a penetração do pênis, né? Para a pessoa perder a virgindade, para ser um estupro, tem que ter a penetração do pênis. Hoje não precisa mais, né? Hoje o homem estupra um homem, né? A mulher estupra um homem, a mulher estupra uma mulher, né? Então já mudou, e sobre isso não vamos falar. Quando nós chegarmos ao estudo de sexologia, nós vamos utilizar bastante aí o Código Penal, e vamos abordar esses temas aí. Tanatologia, quer dizer, tanatologia é o estudo da morte. Da morte. Tanatognose seria o tempo de morte. Então o sujeito morre, eu tenho que saber quando ele morreu, como é que se dá o diagnóstico de morte. Depois o ser que está morto sofre alterações pelo tempo, degenerativas, e isso é cronometrado, de tal maneira que eu vou saber que um determinado corpo que está com uma determinada característica, eu posso dizer, ele está morto, claro, e eu digo, olha, ele está morto aproximadamente há 4 dias. Para isso eu preciso estudar a morte, tanatognose. Toxicologia, a gente vai estudar sobre os cáusticos, venenos e as drogas em si, né? Abordando o tema também da lei antidrogas, qual é a aplicabilidade da medicina legal na lei de drogas. Aí vamos trabalhar o artigo 28, o artigo 33, etc. Muito bem. Vamos estudar também a asfixiologia. A asfixiologia é quando o oxigênio não entra. E se o oxigênio não entra, cara, você fica asfixo, você fica hipóxico ou apóxico. Significa que você vai morrer, porque você não conseguiu respirar. Mas quais são as circunstâncias que levam a você não ter oxigênio no teu corpo, né? Tamparam o teu nariz, apertaram a tua garganta, né? Que nós chamamos de desganadura, né? Pode ter sido, enfim, um soterramento, pode ter sido um peso sobre o seu tórax, uma asfixia indireta, etc. Uma sufocação indireta. Então, gente, esse estudo também é bastante interessante e a gente vai estudar detalhadamente ele. Principalmente a relação à asfixiologia, porque ela levará algumas interpretações jurídicas, né, que poderão levar ao agravamento de uma pena e tudo mais. A gente vai conversar bastante sobre isso. Psicologia forense também é um tema muito desenvolvido nos concursos, né? E a psicologia vai ser necessário trabalhar aí os comportamentos normais, os comportamentos alterados, né? Que determinam, às vezes, a imputabilidade ou a inimputabilidade. E aí já sabe que vamos trabalhar aqueles artigos do Código Penal que falam sobre imputabilidade ou não. Vamos trabalhar também rapidamente sobre a psiquiatria, né? Que são as doenças dos transtornos mentais, né? E a psiquiatria, então, ela vai ter uma relevância enorme quanto à absolvição, né? Ou não do criminoso. Nós vamos falar sobre as medidas de segurança. Então, vai ser um tema bastante interessante também. Eu coloquei também aqui no nosso programa alguma coisa sobre doping, né, que seria então a medicina legal na questão desportiva, né? Isso vamos dar uma abordagem rápida,
porque já não vejo que haja muito interesse, mas é sempre bom que a gente esteja atento, porque as bancas costumam perguntar as coisas meio absurdas, né? Então, de repente, vamos trabalhar também o doping, tá? Criminalística e criminologia, isso é legal, um tema bacana que a gente vai conversar bastante sobre criminalística, né? Na criminalística você estuda o crime em si, quer dizer, os vestígios que o crime deixou, qual foi a dinâmica do crime, etc. E já a criminologia, você já tem um estudo mais do ambiente, do estudo subjetivo da vítima, do estudo subjetivo do autor, né? A criminologia já é um estudo mais para o lado introspectivo em si do fato criminoso. Quer dizer, uma coisa é o fato criminoso, lá com os seus sinais, etc., né? Outra coisa é o estudo daquilo que envolve tudo isso, que seria a criminalística, a criminologia. Também a infortunística, isso aí é interessante, porque na infortunística teremos aí as doenças do trabalho, e teríamos as doenças no trabalho, e teríamos também os acidentes no trabalho. E isso vai importar em direitos previdenciários, né, e etc. O estudo da genética hoje é muito importante, já entrou para nunca mais sair, que é o estudo da paternidade, da maternidade, isso gera problema de herança, né? Então, hoje, a genética, ela contribui demais para a elucidação desses casos de paternidade duvidosa, etc. Temos também a vitimologia. Hoje, o estudo da vítima é fundamental, né? Porque as pessoas vitimadas hoje precisam até mesmo de amparo legal, né? De cuidados, etc. Saber se a vítima provocou o dano, etc, etc. Então, a vitimologia é um estudo também muito interessante. Eu vou introduzir também nesse nosso curso a anatomia, tá? Nós vamos fazer vários slides para vocês estudarem assim, razoavelmente a questão do corpo humano. Claro que é uma anatomia bem simples para os advogados, né? E para médicos eu não preciso falar anatomia, porque os médicos que têm uma excelente noção de anatomia, não preciso falar sobre anatomia para os médicos. Mas então, quando formos dar aula de anatomia, nós vamos trabalhar de uma maneira simplificada, mas de maneira que você possa passar a entender melhor os resultados das lesões, né? Das ações lesivas ao corpo, né? Entender mais a questão da respiração, dos batimentos cardíacos, os vasos arteriais e venosos mais importantes, os órgãos vitais e como é que ele faz a pessoa morrer ou sofrer um dano. Muito bem. Então vamos trabalhar a ideia das jurisprudências também para terminar. Nas jurisprudências, porque qual é a importância do perito, né, na avaliação do juízo, né? E muitos juízes trabalham determinados conceitos que em outros juízos não são trabalhados, né? Então existem julgados que são avaliados aspectos do laudo pericial, né? Então a jurisprudência talvez seja muito interessante que nós que vamos fazer concurso para delegado de polícia tenhamos essa noção do que pensa alguns doutrinadores e do que pensa alguns tribunais. Pois bem, quanto à questão da bibliografia, eu quero ser muito sincero com você, cara. Eu acho que tem livro que é muito utilizado, que é do Egídio e tal, mas, olha,
eu acho que é um livro muito caro. É um livro feito com papel quase que folheado a ouro, capas mirabolantes, desenhos super trabalhados, coloridos, né? Então torna uma literatura muito cara. Eu não sei se é tão necessário você ter esse livro. Se você tem condições financeiras de compra lá os livros do Gino, tudo bem. Mas se não tem, não, sei lá, acho que está perdendo muita coisa não, cara. Porque tem outros livros maravilhosos que abordam um tema bastante, ocupa os espaços todos, né? Se você souber esses livros, você vai gabaritar a prova, meu irmão, né? Então eu acho que o livro tem que ter um certo razoabilidade do preço, né? Eu acho livro caro demais. Eu particularmente vou trabalhar 4 livros, tá? Do Hélio Gomes. Vou trabalhar o livro do Genival Veloso, livro do Genival Veloso. Esse livro do Genival Veloso é legal porque ele é de excelente qualidade e tem aí ele trabalha uma sequência de fotos, né, que vocês vão poder vendo essas fotos ter uma noção melhor daquilo que eu estou falando. Mas também não tem muita importância não, porque eu mesmo vou chegar perto da microcâmera aqui, ó, e vou mostrar para vocês as fotos. Entendeu? Aí. Né? Então, vamos usar esses recursos, né? Mas se você puder adquirir esse livro, seria interessante. Muito bem. Então, o primeiro livro que eu estou realmente recomendando, por incrível que pareça, seria Genival, o Genival Veloso, tá? Se puder comprar o Genival Veloso, seria legal. Aí. Acho bacana. Bacana. Tem um outro livro muito interessante, que ele é menor, mas ele trabalha muito o direito à medicina legal, junto mesmo ao direito penal e o direito processual penal. Ele está bem mesclado, né? Isso é legal, né? O livro do Genival, por exemplo, ele é muito medicina legal. Aqui não. Aqui nesse livro você já tem uma medicina legal bem família, bem entrosada com o direito, né? E isso é muito importante ser lido também, tá? E é o livro aí do Abut, do Lélio, do Rogério Greco e do William Douglas, tá? Interessante esse livrinho aí, ó. Medicina legal à luz do direito penal e do direito processual penal. Aí os feras aí. Tá? Esse livro também vai ser um dos livros que eu vou utilizar bastante durante o nosso curso. Mas também aqui, meu amigo vai levar um susto quando ver isso aqui, hein? Isso aqui são as apostilas maravilhosas, muito boas, escritas pelo meu grande amigo Roberto Blanco. Olha lá. Roberto Blanco. São apostilas que ele escreveu, maravilhosas, são 5 apostilas, tá? Maravilhosas. Muito didático, a maneira que ele coloca é muito bacana. Eu particularmente sou fã do Roberto Blanco, meu amigo pessoal. E o Blanco tem essas apostilas lá no curso dele, né? No curso Glioche. Não tem nenhum problema que ele fazer propaganda. Não tem nenhum problema. É excelente. Então, o curso Glioche, ele prepara bastante também para a delegacia, né? E o curso que ele dá lá é um curso, evidentemente, um pouquinho mais apertadinho. O nosso curso aqui é uma coisa
bem maior, bem expansiva, né? Então, curso Glioche, vendendo essas apostilas aqui, não ganho nenhuma comissão disso. Mando um abraço, inclusive, para o meu grande amigo Roberto Blanco, tá? Obrigado. Estamos por aí, meu amigo, tá? Além disso, nós vamos estar também com o nosso Código de Processo Penal, Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, para nós utilizarmos aí durante o nosso curso. Então tá legal? Em termos de bibliografia, vocês fiquem à vontade. Então, daí, as apostilas do Blanco são ótimas, o livro aqui do Abudulélio Rogério Greco e William Douglas, né? E aqui o que eu vou mais utilizar mesmo seria o Genival, porque eu gosto muito do livro do Genival. Beleza? Não podemos esquecer também que nós vamos usar aqui né? A Constituição. A Constituição a gente vai usar uma vezinha ou outra, mas é sempre bom também ter a Constituição. Ou seja, bota aqui é só comprar aí o Vadimeco aí da Saraiva, aí tá suficiente, tá tudo junto aí, né? Muito bem. Ok. A gente hoje toma aqui suquinho de laranja, faz mal não. A gente hoje vai falar sobre perícia e peritos. Vamos abordar algumas coisas que são fundamentais, né? Espero que você já tenha aí com o seu caderno e já colocou aí perícia e peritos. Seria nosso primeiro ponto. Beleza, vamos lá, gente. Desanima não, que tem muita coisa para falar, meu Deus do céu. Primeiramente, eu selecionei aqui um tema, que seria um perito, né? O que é um perito? Quer dizer, perito é aquele camarada que ele tem conhecimento técnico, né? Eu particularmente gosto de diferenciar entre o que é um expert e o que é um perito, né? Perito é aquele camarada que é preparado cientificamente, tecnicamente, sobre um determinado assunto, né? O expert é aquela pessoa que, embora não tenha esse preparo científico tão bem aprimorado, ele é um cara que saca muito, né? Eu lembro, por exemplo, um agricultor, né? Se for lá no interior, você vê aqueles velhinhos, né? São agricultores há anos e anos, nunca estudaram faculdade de agricultura, nunca. Mas tem um conhecimento fantástico, né? Sobre terra, sobre adubo, etc, né? E tem aquele cara que estudou agricultura e tornou-se um perito em agricultura, né? Então, o perito é aquele cara que tecnicamente está preparado e o expert é aquele camarada que conhece bastante, quase que de uma maneira autônoma e um autodidata que vive naquela circunstância e adquiriu a expertise da coisa. Mas o perito legista tem que ser aquele perito que estudou a medicina legal, aquele médico, obrigatoriamente ele tem que ser médico, ele estudou a medicina legal, né? E como ele estudou bastante medicina legal, eu posso dizer que ele é um perito legista. Mas esse perito legista oficial é aquele que passou em concurso, né? É aquele que, não é aquele nomeado pelo juiz, né? Você é médico? Sou. Você estudou medicina legal? Estudei. Então você vai ser o meu perito legista. Não pode. Existem alguns casos que somente os peritos oficiais, aqueles que foram concursados, poderão responder sobre determinadas questões. Pois bem, e eu diria o seguinte, quem pode ser então perito legista? O médico concursado. Agora, para que serve um perito legista? Esse foi um tema que eu coloquei aqui para não esquecer de falar com você. Para que serve o perito legista? Quer dizer, o perito legista, ele tem como principal função esclarecer o juízo. É por isso que lá naquele conceito inicial eu falei assim, olha, tanto oba-oba aí desses doutrinadores, cada um fala uma coisa, fala outra, tal, sei lá, eu disse a você simplesmente,
É a medicina a serviço da jurisdição. Ponto. Né? Então, para que serve o perito? O perito serve para contribuir com a jurisdição através de seus conhecimentos médicos, né? Especializadíssimos. Muito bem. Mas aí, o primeiro detalhe importante é que vocês colocam assim, ó, o juiz pode nomear um perito de confiança. É uma coisa meio complicada, né? O juiz nomear um perito de confiança. Qual é a capacidade que o juiz tem para saber se esse perito é de confiança mesmo, né? Questionável isso, você não acha, não? Não, esse é o meu perito de confiança. Confiança, ele tem que conhecer bastante perícia médico legal para poder dizer que ele é de confiança ou não. Ele pode ser amigo dele, de confiança, mas dizer que o juiz vai dizer que é o meu perito de confiança, sei lá. Mas está lá na lei, tudo bem. Pois bem, diz a lei que o juiz é o perito peritorum. Perito peritorum. O que é perito peritorum? É o perito dos peritos. Olha que prepotência. Mas não é mesmo, né? Mas tá lá, o perito dos peritos. Não é não. Mas se acham, tudo bem. Não é não. O perito peritorum, putz, é demais pro meu gosto, né? Em todo caso, está lá o perito peritorum, o juiz, quando o juiz ele é capaz de avaliar as perícias, que ele não está distrito, as perícias. Vamos abrir o artigo 155 do Código de Processo Penal. Estamos estudando juntos, não é verdade? Estão percebendo? Muito bem. Vamos lá, abre lá. Código. Bora, rapaz, abre aí, cara. Código de Processo Penal. Abre lá. No artigo 155. Olha o que diz aqui. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. O juiz forma a sua própria convicção pela livre apreciação. Esse é um princípio, né? Onde o juiz não está adstrito ao laudo, ele tem a sua própria convicção, né? O que é uma coisa bastante questionável no que tange a medicina legal. Não digo em outras coisas, né? Mas em medicina legal, formar o próprio conceito é complicado, né? Mas é o que está aí, ele não está, ele forma o seu próprio e livremente ele forma a sua convicção, né? Dos laudos que são apresentados a ele. Eu particularmente acho que o juiz tem que ter alguns limites, né? E aqui é tirar limites. O juiz vai formar a sua convicção pela livre apreciação das provas. Bom, mas é o que está lá no artigo 155 do Código de Processo Penal. Vamos abrir o 158, olha lá. O que fala sobre a questão aí dos peritos aí, ó. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Vamos dissecar um pouquinho isso aí? Vamos? Está lá? Abriu o Código de Processo Penal? Abre lá, fica só olhando meus lindos olhos azuis, não. Abre lá. Código de Processo Penal, 158, artigo. Quando a infração deixar vestígio, se lembra? O que é uma infração que deixa vestígio? Segundo a classificação dos crimes, né? É um crime não transeunte. O crime não transeunte é aquele que passa deixando vestígios. E quando deixa vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito. Então, precisa saber o que é esse tal do corpo de delito. O corpo de delito é aquele conjunto de vestígios deixados pelo ato criminoso.
ele arrombou a porta, está lá a porta quebrada, a maçaneta no chão. Ele pulou em cima do sofá, ficaram marcas de um pé molhado em cima do sofá, e atingiu a vítima, roubando o seu relógio, mas aí quando ele puxou a corrente, vários nós da corrente caíram no chão, ele então voltou e saiu correndo pela janela e matou o cara. Na cena do crime, você vai ver a maçaneta no chão, a marca do pé no sofá, argolas no chão, um celular caído, um brinco jogado, pingos de sangue, marcas de pé, vidro da janela quebrado. O que é isso, gente? Conjunto de vestígios que o crime deixou. Através da análise desses vestígios, eu vou montar aqui um corpo do delito. Um corpo que vai ser analisado, vai ser estudado. Por isso que diz, quando a infração deixar vestígios, será indispensável que o exame do corpo do delito, do conjunto dos vestígios deixados. Seja ele um indispensável exame de corpo de direto ou indireto. Por que isso? Porque o corpo de delito direto é aquele que você vê na hora, examina, tal, sei o que, parará, parará. E o indireto você vai ter por outros meios, por uma fotografia, por um laudo hospitalar. Muito comum no laudo hospitalar, exame pericial indireto. Eu quero, o juiz me faz alguma pergunta a respeito lá de uma determinada vítima, né? Eu não tenho como examiná-lo, mas já faz 3 anos. Pô, senhor juiz, 3 anos atrás, mas o quê? Como é que eu vou ver marcas no corpo desse sujeito? 3 anos atrás o que aconteceu? Como é que eu vou fazer? Vou fazer o exame de corpo de delito, sim, mas vou fazer o exame clínico baseado em documentos hospitalares que vão dizer lá como estava a ferida, tal, baseado nisso, eu vou poder chegar a algum tipo de conclusão. Esse é o exame do corpo de delito indireto, entendeu? E não diretamente. Pois bem, no artigo 159, ele vai falar assim: o exame de corpo do delito e outras perícias são realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Quer dizer, ele diz que o perito oficial, ele tem curso superior. Eu só quero lembrar você que aqui não se refere só ao médico legal, não é isso. Ele se refere a peritos em geral. Peritos de formação de nível superior, ou seja, gente que pode falar com autoridade, não é? Então, ele reforça aqui no artigo 159 que o exame de corpo de delito e outras perícias, né, serão realizados por perito oficial. O que é o perito oficial? É o perito concursado. Ponto. Ok? Já aqui no parágrafo 1º do artigo 159 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de nível superior, preferencialmente na área específica, claro. Mas é uma coisa temerária, mas seja como for. Então ele diz o seguinte: se não tiver se não tiver um perito oficial, aí ele pode ser substituído por 2 pessoas de nível superior, que seja expert em determinada área. Aqui está uma certa diferença entre, na falta de um perito oficial, o exame pode ser feito por 2 pessoas idôneas, experts. Por isso que no início eu
diferenciei. Para mim, perito é aquele cara que estuda tecnicamente. O expert é esse que o juiz pode pedir para contribuir no esclarecimento do fato e para ele pedir a duas pessoas que sejam idôneas e portadores de diploma superior, preferencialmente na área específica. Quer dizer, eu acho que esse termo está errado. Preferencialmente não, obrigatoriamente na área específica. Que não você vai encontrar duas pessoas idôneas de nível superior, formados em biologia, né? E vai ter que podendo dar uma avaliação sobre a queda de um avião supersônico. Oh, a gente boa, idônea, não basta. Ele tem que ser um expert, sim, mas na área de aviação, né? Ou ele é piloto, alguma coisa, mas não um biólogo, né? Pelo amor de Deus. Tem que ser obrigatoriamente, mas na lei diz preferencialmente. Então, se cair na prova preferencialmente, diga que está certo, tá? Eu separei também aqui para vocês darem uma lidinha no 159, parágrafo 2º, lê lá, no 159 do Código de Processo Civil, parágrafo 2º, diz assim: os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo. Bem, isso aí é o óbvio, né? Quer dizer, o perito oficial, quando ele fez o concurso, ele já é camarada que já fala como um agente público, ele goza de fé pública, portanto, ele não precisa chegar a juiz, eu prometo que vou cumprir tudo direitinho, fazer bacaninha, vou ser fiel àquilo que eu examinar, não vou levar, lembrando da Petrobras, né? Não vou levar alguns negócios por fora para falar bobagem e tal. Perito oficial não precisa fazer isso, o perito oficial subentende-se que ele é uma pessoa proba, né? Ele é um agente que tem compromissos com o Estado, né? Por isso, ele não precisa prestar compromisso. Mas aquele que é nomeado pelo juiz, né? Aquele que ele chama que preferencialmente duas pessoas idôneas de nível superior, né? Essas pessoas, para prestarem serviço a esse nível, ele terá que prestar compromisso de bem e fielmente cumprir os seus desideratos. O que ele diz aqui, os peritos não oficiais, quais são? Aqueles nomeados pelo juiz, né? Prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo, né? O encargo. Então, o oficial não precisa, mas os peritos extraoficiais, aqueles nomeados pelo juiz, terão que prestar compromisso. Separei também, para vocês lerem comigo, sobre uma pequena observação. Ele diz assim: tratando-se de perícia, é o parágrafo 7º, tá? Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte pode indicar mais de um assistente técnico. O assistente técnico é o perito que a parte convoca para ficar dentro do processo. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, normalmente é um perito oficial, ou então dois, que não são oficiais. Mas espera aí, se for uma questão muito complexa, né, o que ele chama aqui de perícia complexa, né, ele pode admitir que seja mais de um. Olha só, tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especial, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito. Mais de um perito é o que, gente? 2, 3, 4, 5, 6, 7, não tem limite. Vai ser a razoabilidade, celeridade processual, proporcionalidade, interesse público, etc, etc, que vai determinar quantos peritos naquele caso, o juiz que vai dizer, né? Então, existem realmente perícias que um perito só não pode ficar sozinho nela, ele tem que pedir auxílio a outros, o juiz tem que concordar, tá bom?
É mais ou menos por aí. Aí então chegamos agora ao artigo 160 do Código de Processo Penal. Lê lá para mim. Olha só, lê lá comigo. Os peritos elaborarão o laudo pericial. Boa, claro. Até uma loura entende isso. Onde descreverão minuciosamente o que examinarem. Então ele examina e descreve minuciosamente aquilo que eles examinaram. E responderão os quesitos formulados. É o tal do visum et repertum. Ele vê e repete. Isso nós vamos falar lá nos documentos médicos legais. O que diz o seguinte, que os peritos eles devem examinar criteriosamente, minuciosamente e responder os quesitos. O que subentende-se daí? Responsabilidade civil e penal e administrativa do perito. O perito não pode mentir, porque ele pode causar danos éticos, morais, materiais. Então o perito, ele responde subjetivamente pelo laudo que elabora. Isso você pode tirar do artigo 160 do Código de Processo Penal. Os peritos vão elaborar o laudo pericial, onde vai descrever minuciosamente o que examinar e vai responder aos quesitos formulados. O que significa isso? Cuidado, ele tem responsabilidade. No parágrafo único do artigo 160 do Código de Processo Penal, ele vai dizer que o laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias. É claro que não dá, mas pode ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Então, só quem pode pedir a prorrogação do tempo necessário para a elaboração do laudo é o próprio perito. Que ninguém melhor do que ele pode dizer, olha, eu vou precisar de mais de 10 dias. Mas, regra geral, os laudos periciais devem ser formulados, elaborados e concluídos em 10 dias. No artigo 161, ele já vai falar do artigo do Código de Processo Penal, né? O do exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora. Tem uma relatividade que já a gente vai ver, né? Mas que hora você vai fazer o exame do corpo de delito? Cara, você não pode deixar. Feriado, vai ter carnaval, depois tem Semana Santa, vamos deixar isso para depois de Semana Santa. Não pode, né? Tem que ser feito o mais rápido possível. Para quê? Para que você possa examinar os detalhes quase que no momento do ilícito, o mais próximo do momento do ilícito, para que sejam mais ou menos observadas as questões vitais ou não vitais. Vamos falar sobre isso. Então, que horas você vai ser feito o exame do corpo de delito? A hora que for. Se de madrugada teve um assassinato na estrada de Grajaú-Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, né? Certamente que, uma vez tomado conhecimento, a autoridade policial deverá pedir, requerer ao perito que o perito vá logo ao local observar as circunstâncias do crime e do corpo. Isso o Roberto Blanco, me lembro bem, ele era um defensor né, de que o médico perito tem que ir lá no local onde o corpo estava. Né? Isso não acontece, o que é um erro. Roberto Blanco tem toda a razão quando diz isso. Certo é o médico perito legista sair do IML e ir lá no local, olhar onde está o corpo estendido, fotografar, ver as circunstâncias, deixa que outros peritos continuem avaliando outras coisas, mas no que tange ao corpo em si, o perito legista deveria estar presente. Mas como não está, chega lá um corpo no IML e a gente tem que imaginar como é que ele estava lá no local. Roberto Blanco tem razão, é preciso que
o médico perito legista vá ao local do crime ou do acidente para que ele tenha uma melhor possibilidade de um melhor julgamento a respeito da causa da morte, do tempo da morte, das circunstâncias da morte. No artigo 162, já se começa a trabalhar a ideia da autópsia, né? Mas a gente deve começar primeiro a falar um pouquinho sobre o laudo pericial em si. Eu não vou entrar em detalhes do formato, da formalidade do laudo pericial, porque isso nós vamos ver em documentos médico-legais. Mas é importante deixar bem claro que só o perito legista pode elaborar o laudo. E só o perito legista que esteve examinando é que pode elaborar este laudo. A perícia legal e a perícia judicial são dois tipos de perícia. Porque a perícia tem alguns casos que a perícia é tão obrigatória como a própria lei disse, né? Havendo vestígios, é obrigatório o exame de corpo de delito. Então, esse é o tipo da perícia que você vai fazer, que você chamar isso de uma perícia legal, né? Mas tem aquelas perícias que o juiz entende serem necessárias, e ele então determina que seja feita perícia. Essa é uma perícia judicial. Posso repetir? Perícia judicial é aquela em que o juiz, havendo em sua liberdade de entendimento a sensação e a certeza de que precisa ser feita uma perícia, ele então determina que seja feita. Essa é uma perícia judicial. Mas tem a perícia que é feita através da lei, porque a lei diz que todo crime que deixa vestígio tem que ter o exame de corpo de delito. Essa é uma perícia legal. Qual é a utilidade do laudo pericial? Quer dizer, o laudo tem que esclarecer o juízo para ele, apresentando a eles elementos probatórios. Então, o laudo pericial é alguma coisa esclarecedora. Um laudo muito extenso, respostas vagas, talvez sim, talvez que não, quem sabe que sim, quem sabe que não, deixa o juízo um pouco confuso. Portanto, foge à sua utilidade, porque, na verdade, ou aquilo é esclarecedor, ou ele confunde o processo, facilitando muitas vezes ao criminoso, né? Porque não provado. E sabe que na defesa se procura ver um jeito, né, de livrar o bandidão, né? Eu participei de tribunal de júri como perito legista uma vez, que eu me lembro. O advogado perguntou na cara de pau como é que estava o corpo. Eu disse, o corpo estava putrefeito, achado na beira de um riacho, mordido de animais. Como é que o senhor pode garantir que ele estava morto? Quer dizer, o advogado estava de sacanagem, né? Como é que eu poderia garantir que estava morto? Eu tive a vontade de responder o seguinte, porque eu gritava. Como ele não atendia, eu falei, ou ele está morto, ou ele é surdo. Porque, geralmente, se o laudo não for muito bem elaborado, não pode ser extremamente extenso, não também excessivamente resumido, ele não pode deixar margens para que haja a interrupção do entendimento da jurisdição. Porque se eu definir de que medicina legal é a medicina colaborando com a jurisdição, então ela tem que colaborar de maneira equilibrada, não muito e não pouca, resumido demais, tá bom?
Então, o laudo pericial ele deve ser dentro de um critério de esclarecer, né? Se não esclareceu, ele não cumpriu a função fundamental do laudo. Quais são os objetos, né? Os objetos são pessoas vivas, pessoas mortas, né? Há também perícias em coisas, né? Mas nós estamos trabalhando a ideia de medicina legal, então não vamos mexer com perícia de coisas, né? Mas vocês mesmos sabem que existe, né? Há uma perícia numa ponte que caiu, uma perícia numa bola de futebol, uma perícia num vaso sanitário, num carro, num avião, né? Agora mesmo morreu, ele quer ser presidente da República, quer salvar o Brasil e o mundo, morreu ali e tal, né? Então, tem peritos, né? Mas nós estamos lidando com o perito médico legal, né? Então, nós fazemos exames periciais, médico-legais, não só em mortos, mas também nos vivos. Muito bem. Em termos de temporalidade, nós podemos dizer que a perícia é uma percipiendi ou uma deducendi. Vou repetir. Em termos de temporariedade, as perícias podem ser percipiendi ou deducendi. Percipiendi é aquilo que ele percebeu. E deducente é aquilo que ele deduz. Por exemplo, de uma outra perícia que foi feita. Eu não estava na hora. Eu não vi. Não sei de quem se trata. Mas eu vi uma perícia. Alguém me pergunta, o que você deduz daí? Perícia deducente. Qual é o prazo para uma perícia? Já falamos, né? 10 dias. O laudo, né? O laudo pericial, 10 dias. Onde você vai fazer uma descrição minuciosa, para responder àquela série de quesitos. E aquela série de quesitos vão dar ao juiz a possibilidade de aumentar a pena, reduzir, etc. No artigo 161, que trata sobre a qualquer hora, nós já falamos, né? Por isso que quando eu trabalhava no IML aqui no Rio de Janeiro, a hora que chegasse, a gente tinha que fazer perícia. Naquela hora ali. Através de uma necrópsia, ou então perícia de pessoas vivas. Como, por exemplo, a pessoa que chega lá dizendo que apanhou do marido, né? Pode ter sido que ela tenha se arranhado, né? Autolesões. E é muito fácil se examinar quando é uma autolesão, né? Porque depende da posição exatamente dos dedos da pessoa, né? Pessoa com a mão aberta dá exatamente os desenhos da autolesão. E ninguém faria um rasgo exatamente assim, porque anatomicamente seria importante. Então você tem que examinar naquela mesma hora, porque você vai ver hiperemias vermelhas. Ah, ele me deu um tapa na cara, tal. Tá lá aquele vermelhidão. Se ele deixar passar 4, 5, 6 horas, não vai ter vermelhidão mais. Sumiu lá o vestígio, o corpo de delito será negativo. Aí vai inocentar a pessoa e vai culpabilizar outros. Então é importante realmente que o exame de corpo de delitos seja feito o mais rápido possível. No artigo 182, entra lá, lê lá o artigo 182 do Código de Processo Penal. Ele vai dizer assim: o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Eu acho isso uma aberração, cara. Eu acho uma aberração. Dar esse poder ao juiz. Eu sou contra, né? O juiz não fica adstrito ao laudo. Qual a autoridade técnica que ele tem para não ficar adstrito ao laudo?
Eu não estou me referindo a uma coisa boba, saber se esse copo está quebrado ou não está quebrado. Isso qualquer idiota vê. O juiz pode até ver, tem um copo inteirinho. Vê um perito que fala, o copo está todo quebrado. Esse perito é maluco, não é? Então o juiz, nesse caso, pode não estar distrito ao laudo do perito maluco, né? Mas se um médico, perito legista, determina uma causa mortis, o juiz não estará distrito a isso? Aí você vai dizer para mim, não, mas o juiz, ele sempre acompanha o laudo do perito, claro, mas não é o que a lei diz. Então a lei dá uma abertura absurda, que não podia ter dado, mas deu, né? Então, se caiu na prova, você diz que o juiz não está adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, em parte ou em todo. Tá legal? Muito bem. No artigo 184, temos aí duas coisas para falar para vocês. O artigo 184 do Código de Processo Penal. Abre lá. Não fica olhando com meus lindos olhos somente, não. Olha aí o Código de Processo Penal, artigo 184. Olha só. Salvo no caso de exame de corpo de delito, quer dizer, tirando o corpo de delito fora. Tirando o corpo de delito fora, o juiz ou a autoridade policial delegado negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Isso é interessante. Separa aí, ó. Corpo de delito não, hein? Fora do corpo de delito, o juiz pode negar a perícia, se ele achar desnecessária, ainda que solicitado pela parte. Isso significa que nós temos aí um princípio da disponibilidade dos demais perícias. Todas as perícias o juiz pode dispor, dizer se eu quero ou se eu não quero. Não é isso? É o princípio da disponibilidade das perícias, em geral. Mas temos aqui um princípio da indisponibilidade do exame de corpo de delito. O juiz não pode dizer, nesse caso não quero corpo de delito. Não, ele não pode, porque o exame de corpo de delito é indisponível. Está aqui, só vocês lerem. Para não dizer que tem uma bobagem de nada. Salvo no caso do exame de corpo de delito. Então, tirou o corpo de delito, tirou. O que ele fala? O juiz ou a autoridade policial, o juiz ou o delegado, pode negar a perícia requerida pelas partes, se ele achar que não tem necessidade. Acho que é uma bobagem. Mas ele pode negar em relação ao corpo de delito? Não pode. Tem que ser estudado o corpo de delito. O que é o corpo de delito? É aquele conjunto de vestígios deixado pelos crimes não transeuntes. Detalhes sobre os documentos vamos falar na aula de documentos, né? Não vamos falar agora não. Sobre a questão da autópsia, que nós vamos ver lá no artigo 162, a autópsia, quer dizer, aquele exame feito no cadáver, né? Pelo perito. Esse exame essa autópsia, a gente vai entrar em detalhes depois, tá? Será feito logo depois do exame do estudo de anatomia. A gente fala sobre o estudo de anatomia em si, e aí falamos sobre a autópsia, tá? Então, olha o que diz o artigo 162. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Quer dizer, é um artigo absolutamente idiota, né? Porque 6 horas de morto, você já tem muito sinal evidente de morte, muito tempo antes. Não precisa ser 6 horas. Acho que 2 horas seria o suficiente. 6 horas é muita coisa, né? Mas ele abre aqui uma exceção.
Cuidado, isso pode cair na prova, são 6 horas, tá? Tá todos os efeitos, e a lei que falou a verdade é a lei. Pronto, aqui, são 6 horas. Embora eu ache uma loucura, mas a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois de óbito, salvo se os peritos por uma evidência de sinais de morte. Pô, isso é evidente. Não precisava dizer isso. Imagina um corpo sem cabeça. Não, vamos esperar 6 horas para ver se realmente ele morreu. Ah, mas não? O cara está atravessando a linha do trem, caiu, tropeçou, o trem passou, cortou o camarada em 3 pedaços. Cabeça para lá, barriga e tronco aqui, 2 pernas para lá. Né? Só daqui a 6 horas é que podemos fazer o corpo de delito, porque a lei diz que tem que esperar 6 horas. Não é possível, é verdade? Já existem os sinais externos tão evidentes que ele morreu, né? Não sei que ele advogado lá no tribunal júri perguntou se eu tinha certeza que o cara necrosado estava morto, né? Muito bem. Então é isso aí. Agora, se vocês forem observar aqui no parágrafo único, né? Eles colocam então, nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver. Isso, Roberto Blanco, meu grande amigo, também brigava feio contra isso. Vamos verificar. No parágrafo único, no artigo 162 do Código de Processo Penal, diz assim: nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver. O que é uma morte violenta? É acidente ou crime, né? Homicídio, suicídio, acidente, são mortes violentas. Mortes naturais seriam aquelas, uma doença cardíaca, um infarto, tal. Não é morte violenta. Mas espera aí, gente. Morte violenta. Olha que irresponsabilidade. O camarada está andando, correndo. Atleta. Imagina eu correndo, aquela perfeição muscular. Correndo. De repente eu infarto e morro. E porque eu morro, eu caio. Quando eu caio, passa um caminhão em cima da minha cabeça. Mas só que o caminhão jogou mesmo o caminhão contra mim. Foi um homicídio. O cara quis me matar mesmo. Olha que interessantes aspectos. Primeiro, houve homicídio? Você acha que houve? Não, porque eu já tinha infartado, já tinha morrido antes. Crime impossível. Não matou. Mas espera aí, se eu for ler esse artigo aqui, nos casos de morte violenta, mas eu não sabia que a morte era violenta. Na verdade ali eu não morri porque o caminhão passou a roda sobre a minha cabeça, eu já tinha morrido de infarto. Então, em qualquer circunstância, a autópsia tem que ser feita. Tem que ser feita. Para ter certeza que aquele caminhão passou em cima da minha cabeça, mas eu já estava morto. Por isso, esse parágrafo único do artigo 162, ele é atécnico. E ele arrisca a gente não descobrir uma verdade. Nos casos de morte violenta, como é que ele sabe que é morte violenta? Só porque o caminhão passou na minha cabeça? Nesse caso, não era morte violenta, era morte natural, porque eu tinha infartado antes e morrido antes. Então, esse parágrafo pode confundir as coisas, mas de qualquer maneira, guarda aí, responde lá na prova de que em caso de morte violenta, vai bastar o simples exame externo, ou seja, não precisa abrir a cabeça, abrir tórax e barriga, não precisa fazer isso, tá? Morte. Em um caso de morte violenta, basta isso. O cara olhou, morreu de isso, daquilo, né? O caminhão passou na cabeça dele. Olha que besteira, porque na verdade não foi. Tá bem? E no artigo, então, 163, ele fala sobre a tal da exumação.
que é exumação? A exumação, gente, é desenterrar. O cara foi enterrou, tá lá no cemitério, todo mundo chorando, tá, botou o cara lá, o cara botou lá dentro. Tá. Algum tempo depois, há um questionamento sobre a causa da morte, né? Foi feito agora, foi uma exumação de um corpo de um ex-presidente João Goulart, né? Foi tremenda bobeira, não ia conseguir coisa nenhuma. Como é que vai descobrir a causa? É ruim. Teoricamente até pode ser, mas na verdade, mas esquece isso. Bom, então eu quero dizer a você o seguinte, que em caso de exumação, que é levantar o cadáver de novo lá, botar para fora, a autoridade vai providenciar para que, em dia e hora previamente marcado, se realize uma diligência da qual se lavrará o auto circunstanciado. Quer dizer, marca o dia e hora, o administrador é obrigado a demonstrar aonde está a cova, né? Se ele não mostrar, vai ser crime de desobediência. Isso você vai ver logo depois, né? Em caso de exumação, para o exame do cadavérico, a autoridade providenciará para que em dia e hora, né, previamente marcado se realize diligência, né? O administrador do cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura, sob pena de desobediência. Isso é interessante, pode de repente cair alguma coisa isso aí. É crime de desobediência, né? Mas a pergunta minha é a seguinte: se o cemitério é público, se o agente for público, é crime de desobediência, né? Mas aqui diz que tanto seja ele um cemitério público ou particular, se o administrador não indicar o local da sepultura, ele estará cometendo crime de desobediência. Ok. Mas falamos agora de autópsia, subentende-se que o cara está morto, claro, né? Mas não pode esquecer que nós também fazemos exames clínicos, né? Clínicos. Quantas pessoas são levadas ao exame, estudo médico legal, para exame clínico? A pessoa está viva. Quem que examina ele? O perito legista, né? Oh, meu Deus, quanta gente eu examinei, meu Deus do céu. Por exemplo, o caso de estupro, nós vamos, no dia que formos estudar sobre estupro, e vamos abordar toda essa coisa nova do estupro agora. Antigamente, o estupro tinha que ter penetração do pênis, que não era atentado violento ao pudor, se lembra? Hoje não precisa ter nada. Então, a penetração do pênis, hoje ou não, já tem outras configurações de importância. Não mais para definir o estupro, tá? Mas para meios de prova, né, de que houve realmente ali um estupro, que quem pode ter sido um pelo pode determinar quem é que teve o esperma, quem é o pai do ato, né? No tipo de cobrança, por exemplo, lesão corporal, né? As pessoas que brigam na rua, vão para o IML, dão um soco na cara do outro, tem que ver a lesão corporal, examinado pelo perito legista. Nos casos de embriaguez também, e é um tema que nós vamos abordar também, embriaguez, e vamos falar também sobre esse bafômetro aí, eu particularmente sou meio contra a lei seca, meio que absurda. Imagina que qualquer pessoa que tiver comido um bombom que tenha licor, né, pega depois ele na esquina, ele vai pagar R$2.000 de multa, perde carteira, oba-oba enorme, bombom. Então eu acho que uma coisa é a alcoolização, a outra coisa é a embriaguez. Uma coisa é estar embriagado, a outra coisa é estar alcoolizado. Alcoolizado é que se eu pegasse esse suco, não fosse suco de laranja, ele fosse um chopinho, né? E esse chopinho, pronto, ó, já estou alcoolizado. E aí? Estou bêbado? Não.
Então, eu acho que a lei seca ela aborda uma questão de embriaguez como se fosse alcoolizado e vice-versa. Eu acho que ele devia se preocupar só com a embriaguez, com o alcoolismo não. É preciso saber se ele, apesar de estar alcoolizado, saber se ele está embriagado. Bom, vamos falar sobre isso. Não tem muita papa na língua não. Vamos trabalhar a ideia no exame clínico das psicopatias, né? Eu atendi lá no ambulatório do exame clínico do Estudo Médio Legal, aqui no centro, pessoas que você francamente vê que são totalmente despirocado. Aí tem que mandar lá pro psiquiatra forense para dar uma olhadinha nele e tal, né? Porque aí vai ter um tratamento jurídico diferenciado para aqueles que não eram inteiramente capazes de entender o caráter ilícito do fato no momento do ilícito. Exame da paternidade. Hoje é fundamental o exame da paternidade. Também tem aspectos jurisprudenciais novos que a gente vai abordar quando trabalharmos a ideia da paternidade. E a autoagressão, que eu já comentei, que é interessante esse tema, né? Tem muita mulher aí que simula que o marido agrediu, né? O marido não agrediu, tem segundas intenções. Mas chega lá e o delegado olha, manda para o médico legal, o cara, olha, essas lesões foram feitas por ela mesma. Muito bem. Lá no exame clínico também, que é muito importante, é o exame complementar. E aí eu quero mostrar a vocês um absurdo que está aí na lei que eu acho que ninguém percebe, mas eu quero falar, tá? Vamos lá no artigo 129 do Código Penal. Veja se eu tenho razão ou se eu estou maluco. Artigo 129 do Código Penal, lesão corporal, né? Lesão corporal, artigo 129 do Código Penal, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. E é importante porque, mesmo que não tenha atingido a integridade corporal, mas tenha de alguma maneira a saúde psicológica, metabólica da pessoa, isso é uma lesão corporal, né? No parágrafo 1º, ele vai falar sobre a lesão corporal de natureza grave. E diz assim, no parágrafo, se resulta, é o inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais. Quando formos falar sobre lesões, a gente vai trabalhar sobre isso melhor, tá? Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Não sei se eu estou vendo demais, vê aí comigo aí. Não está escrito uma palavra a mais? Por mais de 30 dias. Não está escrito? Agora vamos lá no Código de Processo Penal. Guarda aí então. Vamos lá no artigo 168, Código de Processo Penal, artigo 168, abriram lá? No seu parágrafo 2º, olha o que diz. Se o exame, que exame é esse? Está se falando de lesão de corpo de delito, né? Se o exame tiver, por fim, precisar a classificação do delito do 129, parágrafo inciso 1, que delito é esse? Lesões corporais de ordem grave, ou de natureza grave, incapacidade pela ocupação habituais por mais de 30 dias. Aí ele fala, volta lá, parágrafo 2º. Se o exame tiver, por fim, precisar a classificação do delito, lesões corporais, natureza grave, em que há uma incapacidade para ocupações habituais, por mais de 30 dias. Olha só, o Código Penal deverá ser feito ao exame logo que decorra o prazo de 30 dias contado da data do crime. Então é assim, quer dizer, se houve uma lesão corporal, a lesão corporal hoje, a partir de hoje,
eu só vou poder saber se levou a uma incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, se eu fizer um exame no 31º dia em diante. Por quê? Porque no Código Penal diz que para configurar a lesão de natureza grave, a incapacidade tem que ser comprovada por mais de 30 dias. Se é mais de 30 dias, é o 31 em diante, é o 31º em diante. E no processo penal diz que deverá ser feito esse exame logo que decorra o prazo de 30 dias. Então não é no 30 dias, é no 31º dia. Então logo que decorra no 31º dia. Se eu fizer no 30º dia um laudo desse, dizendo, olha, seu juiz, essa moça recebeu uma pancada e tal, não sei das contas, está incapaz para ocupações habituais por 30 dias. Esse laudo não terá nenhuma validade. Por quê? Terá que ser feito 8, porque, segundo o Código Penal, tem que ser mais de 30 dias. 30 dias ainda não, só no 31º dia em diante. Isso é uma falhazinha pequena, mas pode derrubar você. Pode derrubar você, tá? Então, o exame de corpo de delito para comprovação de uma lesão corporal de natureza grave, eu precisaria, nesse caso, constatar incapacidade para as ocupações habituais, terá que ser feito por mais de 30 dias. 31º dia em diante. Entendeu? Muito bem. Só lembrar que quando formos falar, vamos lembrar que essa capacidade habitual aqui, ó, ocupações habituais, não são trabalho não, tá? Não é trabalho não, ocupações habituais. Né? Lavar o banheiro, né? Lavar a cozinha, as ocupações das esposas, né? Por exemplo, lavar banheiro, engraxar o sapato do marido, arrumar o lençol para ele dormir confortavelmente, deixar as toalhas de banho arrumadinhas para que quando ele chegue do trabalho tudo esteja em dia, ocupações habituais. Né? Muito bem. Ok. Mas vamos imaginar aqui, e aí a gente vai aqui no artigo 168, parágrafo 3º, que vai ter que fazer esse laudo. Não tem que fazer o laudo? Tem. Ok. Mas aí diz assim, que a falta de exame complementar deverá ser suprida por prova testemunhal. Quer dizer, eu não posso provar, porque não foi feito o laudo testemunhal, laudo pericial, que determinada pessoa ficou mais de 30 dias debilitada, por exemplo. Não tem perito para fazer isso. Se não tem, pode ser uma testemunha, pode dizer, olha, realmente ela tem mais de 30 dias, ela continua com essa perturbação aí, essa incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Eu acho meio complicado você substituir a ausência de um perito legista por uma testemunha. E nesse artigo aqui, ela diz suprida por prova testemunhal. Não fala se é perito, expert, se é amigo, se é inimigo, a prova testemunhal. Né? Eu acho muito vago e certamente tem que ser feita uma interpretação restritiva aí. Logicamente que dentro da razoabilidade, né? Dentro da boa-fé, uma análise aprofundada sobre que testemunha seria essa que possa suprir a ausência de um perito legista. Muito bem. Volto a insistir sobre a questão do exame do local. Isso também é um tópico interessante, guarda aí o exame do local, porque no artigo 169 do Código de Processo Penal, ele tem um realce muito grande sobre isso. E sobre isso eu queria tecer um comentáriozinho com você. Olha só, para o efeito de exame do local, onde houver sido praticada a infração, a autoridade, delegado, vai providenciar
imediatamente, para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos. Quer dizer, quando os peritos chegarem ao local, porque foram chamados imediatamente, ele deverá encontrar no local todas as circunstâncias, para que tanto o perito criminal quanto o perito legista possam avaliar num estudo conjunto e chegar à melhor interpretação do evento. Por isso que é fundamental que o perito legista vá ao local também. O perito técnico, no caso, o perito criminal, também vá ao local. Aí vai o fotógrafo, vai todo mundo, para poder ter esta visão do fato, da realidade do fato. E para isso é preciso que você cerque o local, para que ninguém chegue, para que ninguém altere. Por isso que botou assim, para efeito de exame do local, onde houver sido praticada a infração, a autoridade vai providenciar imediatamente para que não se altere o estado das coisas. Porque fazer uma perícia no local foi alterado, dificilmente ela vai ser muito perfeita, né? Perto da verdade, né? Mas no parágrafo único do artigo 169, leia lá, diz assim, ó, os peritos, parágrafo único do artigo 169, os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações da dinâmica dos fatos. Quer dizer, o que é certo é que o delegado de polícia mande cercar o local para proteger o ambiente, para que nada seja alterado. Mas vamos imaginar que mexeram. Os peritos, ao chegarem, não vai ser uma perícia inválida. Muito pelo contrário. Ela terá validade no sentido de dizer, olha, chegamos aqui e verificamos a alteração do local. E qual é a importância disso? Até onde podemos comprometer a jurisdição? Tudo isso tem que ser discutido pelos peritos no seu laudo de avaliação. E aí, no parágrafo único, falamos isso, e no 170, vai dizer, as perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para uma nova e eventual perícia. É claro, né? Quer dizer, é natural que numa nova perícia eu precise daqueles fragmentos, mas se eu não tiver colhido fragmentos, não posso ter uma nova perícia. Então, é um detalhe interessante, mas não vejo de muita importância para uma prova para delegado, mas é importante para o médico perito legista, que tem sempre que colher amostras de sangue, tecidos, biópsias, etc, esquemas, desenhos, fotografias, sei lá, tudo. Você tem que ter o máximo de informações possíveis sobre aquele evento, porque pode ser que esse evento venha a ser discutido algum tempo depois. Vide o caso do João Goulart, né? Não sei quantos anos depois, 50 e tantos anos depois, né? Vem aí querer exumar o cara para saber de que ele morreu. Mas pode ver. E aí o juiz é obrigado a mandar fazer exumação. Tá bem? Mas, finalmente, no artigo 184, diz o seguinte, ó, salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial vai negar a perícia requerida pelas partes. É aquele fenômeno que nós já falamos, que para encerrar esse capítulo, é que nós já tínhamos adiantado aqui alguma coisa, daquele fenômeno, o princípio da disponibilidade das perícias em geral e da indisponibilidade do exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é absolutamente obrigatório. Pois bem. Então, gente, nessa primeira aula, nós tecemos, parece, bastante assuntos, né?
e eles vão ficando mais empolgantes à medida que o tempo vai passando, né? Nós estamos pretendendo agora que, de acordo com o meu cronograma aqui, na próxima aula, que deve ser ainda essa semana, certamente será essa semana, nós vamos falar sobre provas, tá? É um tema interessante, e aí vamos dar uma trabalhada tanto nas provas criminais como nas provas cíveis. E depois vamos entrar num assunto também muito interessante, que é documentos médico-legais, tá? Muito bem. Gente, o meu e-mail foi apresentado a vocês, não foi? O meu e-mail? Eu apresentei, não apresentei? Eu quero apresentar de novo. Está aqui meu e-mail. drsilasmelo@gmail.com. Ok? Muito bem. Aí você anotou meu e-mail e você vai fazer perguntas. O que eu vou fazer? Eu vou colher essas perguntas e vou, na próxima aula, eu vou dedicar alguns minutos iniciais a responder essas questões. Aí todo mundo vai saber. Mas também você pode fazer essas perguntas através do Facebook, né? Do meu Face. Eu acho que o Face não precisa, porque... Mas vamos imaginar que seja só pelo iogurte aí, né? Iogurte, né? YouTube. Pelo YouTube, né? O meu Face é Silas Melo. Olha lá. Silas Melo. Meu Facebook, olha lá. Silas Melo. E eu gostaria de que vocês, pelo Facebook, fizessem as críticas necessárias. Não tenho medo de críticas. Críticas são importantes, né? Mas diga o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer mais da próxima aula, etc, etc. Vai lá no Facebook, participa com a gente, tá? Para a gente aprimorar esse curso que vai levar aí 6 meses, mais ou menos. Então, quero agradecer aí a paciência de vocês para estar me aturando esse tempo todo aí. Essa aula maçante, né? Que o bacana vai ser quando começar a sair sangue, né? Porque não está saindo sangue nenhum, né? Mas, muito obrigado aí pela sua presença, me assistindo aí, né? Providencie, então, o livro, que vai nos ajudar bastante você a acompanhar, o livro do Genival Veloso. Só não indico o do Gino, que é muito caro, acho que dispensável. Também, se quiser usar os outros livros que eu também no início já falei também, as Apostilo Blanco, são todos materiais que serão muito úteis para vocês. E aí você aproveita que nós estamos nesse diálogo, né? Que eu espero que haja um diálogo, né? Cara, o livro que você tiver, você vai ler alguma coisa, não vai? Então, aquilo que você lê e quiser tirar ideias, esse é o momento. Tá aí, tá? Para a gente poder discutir, etc, etc. Ver uma prova passada, uma questão que você agora está na dúvida, em relação à matéria que nós estamos dando agora, né? E aí você vai dialogando comigo aí. Eu tenho a impressão que daqui a 6 meses você não vai ter mais medo de medicina legal lá na tua prova de delegado de polícia civil, tá? Ok? Gente, fiquem com Deus e até amanhã.